dia, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos ao Sementes da Manhã, nossa jornada diária para começar o dia cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Damos início a essa mais nova programação aqui da More Bible, Sementes da Manhã, porque eu tenho certeza que uma semente pode mudar todo o seu dia. E vou mais além, uma semente pode mudar todo o seu ano. Bom, estamos com uma proposta muito importante para a nossa semana. Trabalharemos temas semanais e para essa semana a nossa proposta, a nossa semana é a Semana do Perdão. Semana do Perdão, hashtag Semana do Perdão. E a semana, já que estamos falando sobre o perdão, vamos iniciar por que perdoar? Esse assunto ele é muito importante. Por que eu devo perdoar aquele que me feriu, aquele que me magoou, aquele que me entristeceu, aquele que me caluniou? Por que eu devo perdoar? Vamos olhar isso à luz da Bíblia. É um tema que transforma corações, restaura famílias, abre portas para o agir de Deus na sua vida. Então vamos entender aqui por que perdoar. Bom, e já digite aqui para mim, por gentileza, nós estamos ao vivo, então já digite aqui no chat se para você é fácil ou difícil perdoar. Para você, é fácil ou é difícil? Seja sincero, não tem nenhum problema você ter dificuldade em perdoar. O negócio é você perdoar no final. Você precisa perdoar. Ah, para mim é um pouco mais difícil, mas eu perdoo. Maravilha. Irmão Sherman, eu ainda não consigo perdoar. Depende muito do que me aconteceu, mas eu tenho dificuldade. Fica aí, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você por intermédio dessa aula, desse ensino para o seu coração, tá bom? Irmão Sherman, eu já tenho facilidade em perdoar. Fica aí comigo também. Fica aí comigo também, porque você vai ver coisas aqui que a Bíblia nos mostra que tem muita gente que não te diz a respeito disso. Vamos lá? Então digita aí para mim, por gentileza, e já aproveita e compartilhe. Compartilhe essa live, compartilhe essa aula também. Eu tenho certeza que será um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Então nós temos um versículo-chave aqui para a nossa aula, se encontra em Efésios, capítulo 4, verso 32. Capítulo 4, verso 32, que diz o seguinte: Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como também, ou seja, do mesmo modo, da mesma forma, na mesma medida que Deus nos perdoou em Cristo, é o que Ele espera da nossa parte também. Bom, eu quero que você entenda que perdoar não é simplesmente uma escolha, é um mandamento. Outro ponto é que eu quero que você entenda que perdoar não é sentimento, é uma decisão. Irmão Chama, eu ainda não perdoei porque eu não senti no meu coração. Irmão Chama, eu ainda não liberei perdão porque eu não senti no meu coração de perdoar. Perdão não é sentimento, não está ligado a um sentimento, mas está ligado a uma decisão. Perdoar é uma decisão da nossa parte. É uma escolha. Muito mais do que uma escolha, muito mais do que uma decisão, é um mandamento. É um mandamento. E nós perdoamos por quê? Porque Deus nos perdoou primeiro. Deus nos perdoou primeiro. Agora, eu quero te lembrar que as nossas condições, quando Deus nos perdoou, não era das melhores. Não era das melhores. Nós estávamos mortos em nossos delitos. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Primeira coisa que eu te pergunto, morto pensa? Morto enxerga? Morto ouve? Morto fala? Morto tem sentimento? Essa era a nossa condição. Mesmo assim, Deus enviou teu Filho Jesus para nos perdoar dos nossos pecados. Porque a cruz é sobre o amor, a cruz é sobre o perdão, a cruz é sobre a redenção da humanidade, a cruz é sobre a justificação. Fomos justificados no amor de Jesus, no amor de Deus, na cruz do Calvário, sendo revelada. Esse amor sendo revelado pela cruz.
Então as nossas condições não eram das melhores. E aí você espera uma condição favorável. Você espera, sabe, um mundo ideal, uma situação ideal para liberar perdão. Mas quando Deus nos perdoou, não era essa a nossa condição. A nossa condição era de homens miseráveis. E mesmo assim, ele nos perdoou. E aqui agora eu quero te dar nesse momento 3 principais razões bíblicas para perdoar. 3 principais razões bíblicas para perdoar. Primeira razão é que o perdão nos liberta. Quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos perdão, quando nós não perdoamos, somos nós que ficamos presos. Somos nós que ficamos acorrentados à mágoa, a sentimentos ruins que não gera nenhum benefício. A ciência já comprovou que a grande maioria das doenças são doenças psicossomáticas, doença da alma. Pelo simples fato de você não conseguir, como por exemplo, liberar perdão e guardar essa mágoa no seu coração, essa tristeza profunda, esse sentimento, sabe, de que isso não poderia ter acontecido, isso não poderia ter sido feito, pelo simples fato de você alimentar esse sentimento e não liberar perdão, porque liberar perdão é soltar as amarras, é quebrar as algemas. Isso é liberar perdão. E quando você não libera, você está preso, você está presa a essas amarras, a essas algemas, a esses sentimentos. Você fica preso. Somos nós que ficamos presos às pessoas, cujo nós não liberamos perdão. Não é a pessoa. Talvez a pessoa está lá tocando a vida dela, tá nem lembrando mais de você, tá vivendo a vida dela, e você tá lá dia após dia lembrando, alimentando. Isso não poderia ter sido feito. Isso não poderia ter acontecido. Não, mas não poderia ter feito isso comigo não. De tanto que eu ajudei, de tanto que eu fiz. E você fica alimentando esse sentimento no seu coração e isso cada vez mais te leva para o fundo. Cada vez mais vai surgindo novas algemas, novas amarras. E isso pode sim desencadear numa doença futura. Então, libere perdão. Como eu já falei, perdão não é um sentimento. Eu não estou sentindo liberar perdão. Não, não é sentimento. É uma escolha, é uma decisão, é um mandamento. Eu escolho liberar perdão para eu me ver livre dessa pessoa. Você pode reparar, enquanto você não libera perdão, você sempre está preso, sempre está presa àquelas situações. Sempre está lembrando, sempre está te causando ferida, dor, mágoa. E eu não estou falando que você, uma vez que você libera perdão, você vai ter amnésia. Não é isso que eu estou falando. E Deus queira que não, né? É uma condição ruim. É um advento ruim na vida de um ser humano. Não estou falando que você vai ter uma amnésia. Agora, quando você libera perdão, você é capaz de lembrar sem aquilo te ferir. Você é capaz de falar sem aquilo te trazer dano algum. Por quê? Porque você liberou o perdão. Você liberou o perdão. Então, quando nós não perdoamos, somos nós mesmos que ficamos presos a essas mágoas. Somos nós mesmos que ficamos presos a essas mágoas. E aqui eu preciso te falar um detalhe muito importante, que tem muita gente aqui, tem muita gente que não fala, tem muita gente aqui, inclusive, que nem sabe. O perdão de Deus é condicional. Aqui já está atrelado, além do perdão nos libertar, esse perdão de Deus ser condicional, já está atrelado a esse primeiro motivo, onde eu estou te dando agora 3 principais razões bíblicas para perdoar. Dentro já desse assunto, o perdão liberta. O perdão de Deus, ele é condicional. O seu amor, não. Não é o amor de Deus. A gente sabe. O amor de Deus é incondicional. Ele ama todos. Da mesma forma, da mesma medida. Agora, o seu perdão, ele é condicional. E eu te provo na Bíblia. Na oração modelo do Pai Nosso de Jesus, o que Jesus fala? Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido.
Esse assim como que é o que pega, porque o assim como é o mesmo nível. É do mesmo nível, da mesma medida, da mesma maneira, do mesmo modo, da mesma intensidade. Olha isso aqui. O perdão de Deus está condicionado ao fato de nós liberarmos perdão também. Você sabia disso? Comenta aqui. Comenta aqui no chat se você sabia dessa informação. O perdão de Deus ele é condicional, irmão. Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, do mesmo modo que nós perdoamos. Tem uma parábola também na Bíblia chamada parábola do credor incompassivo. Depois você pesquisa aí, dá um Google aí, você vai achar lá na Bíblia. Se não me falha a memória, tá lá em Mateus. Não vou lembrar agora o capítulo, mas pesquisa aí. Parábola do credor incompassivo. Depois você lê a parábola toda, mas ao final Jesus termina essa parábola dizendo da seguinte forma: assim também fará meu Pai que estais nos céus, se vós não perdoardes uns aos outros. Aí quando você lê a parábola toda, você vai entender o porquê que Jesus termina essa parábola dizendo isso. Mas aqui você já conseguiu entender. Assim também fará meu Pai que estais nos céus, se vós não perdoardes uns aos outros. O desfecho dessa parábola, só para você ter ciência disso que nós estamos falando, é que o homem que não tem a capacidade de liberar perdão para uma pessoa que lhe devia, e você vai entender o porquê disso quando você lê a parábola, porque esse homem também, no caso, ele devia a um outro homem, na verdade é um rei e ele é perdoado. Ao final, o rei descobre que ele não teve compaixão, assim como o rei teve dele, ele não teve compaixão para com uma outra pessoa, um outro servo, e o rei encerra ele de volta na prisão. Assim também fará meu Pai que estais nos céus, se vós não perdoardes uns aos outros. Um outro ponto é que perdão restaura relacionamentos e abre portas. Você quer restaurar a sua vida, as suas amizades, os seus relacionamentos, a sua família? Você quer ver as portas de Deus se abrindo para você? É necessário liberar perdão. O perdão restaura a família. O perdão restaura amizades. O perdão restaura casamentos. O perdão atrai a bênção de Deus sobre a sua vida. Às vezes você fica, essa pessoa, sabe, rígida. Não, porque comigo é uma vez só. Se falhou, se errou, comigo é uma vez só. Não, comigo não tem segunda chance. Não, comigo é isso e aquilo outro. Imagina se Deus fosse da mesma forma com você. Será que hoje você estaria na condição de filho, filha? Faça essa reflexão. Será que hoje você estaria na condição de filho, filha? Porque filho, filha é aqueles que receberam o espírito de adoção da parte de Deus em Cristo Jesus. Aqueles que foram perdoados, justificados na cruz. Mas imagina só, não, fulano errou, então agora eu estou destituindo ele, destituindo ela, não faz mais parte da minha família, porque errou. E comigo, imagina só Deus falando isso, porque comigo é uma vez só. Meu irmão, eu, você, todos nós já estávamos no sal. Já estávamos no sal. Estávamos no sal, meu irmão. Então eu quero que você entenda que o perdão, além do perdão de Deus ser condicional, está ligado, ou seja, completamente ao nosso perdão também, a nossa capacidade de perdoar o nosso próximo. Eu quero que você entenda que o perdão, quando você tem essa capacidade de liberar, de perdoar, isso restaura áreas na sua vida, como por exemplo família, amizade, casamento, e atrai as bênçãos do Senhor para a sua vida. Aí você fica assim, por que eu não prospero? Por que as bênçãos do Senhor não vêm para minha vida? Por que eu vejo todo mundo, sabe, prosperando, vivendo bem? E por que comigo nada acontece? De uma série de coisas que eu poderia te falar e pode virar tema para os nossos próximos encontros das próximas semanas, porque aqui nós vamos trabalhar temas semanais. Então essa semana
é a Semana do Perdão, dentre tantas as coisas que eu poderia te falar, eu vou me ater ao nosso tema da semana, talvez é pelo fato de você também não conseguir liberar perdão. Ah, irmão Xé, mas eu consigo liberar perdão, eu libero. E mesmo assim eu não vivo isso. Aí a gente vai destrinchar isso em outros assuntos. A gente vai resolver isso nos outros assuntos das próximas semanas. Toda semana vamos resolver um assunto, abordar um assunto e vamos entrar nessa linha de raciocínio de segunda a sexta-feira, às 7h57 da manhã, aqui no nosso canal Namor Bible. Então, se eu sou você, eu já me inscreveria agora aqui no canal, nesse momento, ativaria o sininho para você não perder nenhuma outra live, porque vamos entrar ao vivo todas as semanas de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, horário de Brasília. Então, se eu sou você, já me inscreveria agora aqui no canal, ativaria o sininho e aproveitaria também para compartilhar, nesse momento, compartilhar essa aula, essa live, esse direcionamento para outras pessoas também, porque não seja egoísta. Não seja egoísta. Tá sendo bênção para você? Tá te ajudando? Então compartilha. Então não seja egoísta e compartilha. Irmão, já posso compartilhar agora? Já deveria ter compartilhado, tá bom? E ter deixado seu like também. Bom, e o terceiro ponto aqui é o perdão reflete o caráter de Cristo. Nós somos chamados para sermos como Jesus, que perdoou até mesmo na cruz. Você se lembra daquele episódio? Aquele episódio do ladrão na cruz? É o ladrão na cruz, tá? Não é o ladrão da cruz. Ladrão da cruz é se ele tivesse roubado a cruz. Não foi isso que ele fez. Então, é o ladrão na cruz. Uma brincadeira aqui. O ladrão na cruz. Você se lembra que Jesus perdoou o ladrão na cruz? No seu último instante, aquele homem alcançou o perdão divino, o perdão de Jesus. Olha que coisa linda. O perdão reflete o caráter de Cristo em nós. Já que o intuito é refletir Jesus em nós, porque uma vez que entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos discípulos de Cristo. E o intuito de todo discípulo é refletir a imagem de seu mestre. O intuito de todo discípulo é refletir a imagem de seu mestre. E uma imagem que o nosso mestre carrega é o de perdoador. Ele perdoa. Ele perdoa, ele é longânimo, ele é tardio em se irar, ele dá chance, ele perdoa. Ele perdoou. Ele perdoou na cruz. Ele perdoou todo aquele povo que o levou até a cruz. Ele perdoou os soldados que lhe feriram. Ele perdoou, porque a cruz é sobre o perdão. Então nós somos chamados para refletir Jesus. Ou seja, se eu não perdoo, se eu não tenho a capacidade de perdoar o meu próximo, você já está falhando miseravelmente na missão de refletir Jesus em você. Já está falhando. Então eu quero que você entenda que o perdão abre portas para você, abre janelas de bênção para a sua vida. O perdão de Deus, ele é condicional à sua capacidade, à nossa capacidade de perdoar. E o perdão, além de restaurar famílias, amizades, atrair bênçãos do Senhor para a nossa vida, o perdão reflete o caráter de Cristo em nós. E você, quanto discípulo, você tem a missão de refletir Jesus em você. Em você. Então, eu quero lhe propor um desafio aqui. Estamos terminando a nossa semente da manhã. Eu tenho certeza absoluta que uma semente pode mudar todo o seu dia. Por isso, são sementes diárias aqui. Eu tenho certeza até mesmo que uma semente pode mudar toda uma vida. Então, eu tenho uma proposta aqui para você, uma proposta prática para poder gerar praticidade. Eu quero que você ore e escreva hoje, ainda hoje, se possível, ao término aqui da nossa live, da nossa aula. Escreva, ore e escreva hoje num papel quem que você precisa perdoar. Escreva o nome dessa pessoa. Quem que você precisa liberar perdão? Escreva. Ore e escreva no papel. Peça ao Senhor para te trazer a memória. E não importa. Não importa se é algo recente, se é algo de anos atrás. Ah, irmão Sherman, isso já tem 5, 10 anos.
Não importa se é algo recente, se é algo de anos atrás, peça força a Deus e decida liberar perdão. Não espera ter esse sentimento. Ah, porque eu não senti de liberar perdão. Você já aprendeu aqui que perdoar não é sentimento, não está ligado a um sentimento, mas uma decisão. Então você vai pedir força a Deus para poder liberar perdão para essa pessoa. Se você conseguir ligar para essa pessoa, melhor ainda. Se você conseguir mandar um WhatsApp, melhor ainda. Meu chefe, eu não tenho mais contato, perdi o contato. Ore e libere no seu coração o perdão para essa pessoa. Libere. Irmão chefe, mas foi ela que errou comigo, eu não fiz nada. Libere o perdão. Libere, você está preso ainda, você está presa ainda, as amarras, sabe, estão sobre você, as algemas estão te prendendo. Libere, perdão, libere. Libere. Não importa se a pessoa que errou, libere. Libere. Libere, perdão. Peça a Deus para te ajudar. E compartilha aqui comigo se Deus falou com você. Eu quero saber. Deus falou com você na aula de hoje? Compartilha aqui no chat, compartilha aqui nos comentários. Eu quero saber se Deus falou com você na semente dessa manhã. Estamos trabalhando essa semana, semana do perdão. Hashtag semana do perdão. Amém? E se você quer caminhar comigo de forma mais profunda, bom, eu te convido a entrar no Discipulado Bíblico. O Discipulado Bíblico é um programa de ensino que eu criei, onde eu basicamente pego pelas tuas mãos e caminho de forma mais profunda com você nos 13 principais assuntos bíblicos, que te dará toda a base, inclusive, para você viver uma vida plena em Deus. Estou deixando o link aqui na descrição. Essa aqui é a nossa apostila do Discipulado, ó, maravilhosa, maravilhosa. E estou deixando o link aí na descrição dessa aula. Também vou deixar no fixado para você clicar. Conversa com a gente lá no WhatsApp e lá nós vamos te explicar mais como funciona o discipulado bíblico e como faz para você fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Por fim, quero finalizar aqui a nossa semente diária, a nossa semente do dia, fazendo uma oração. Então, se possível for, se der, se não der, eleve só seu pensamento, mas se possível, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor comigo, em nome do Senhor Jesus, para Ele nos conduzir nessa manhã maravilhosa, nesse dia maravilhoso. Senhor, eu lhe peço nesse momento, nos ensina, Pai, a perdoar como o Senhor nos perdoou. Liberta, Senhor, nossos corações de toda raiz de amargura, que nós possamos viver livres, ó Pai, em paz e cheios do Teu amor. Nos direciona, nos dê a capacidade, nos dê sabedoria, discernimento e inteligência. Nos guia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Por fim, é isso, meus irmãos. Nos vemos no próximo dia, ou seja, amanhã, terça-feira, com uma próxima semente. E qual é a próxima semente? Passos para liberar o perdão. Se hoje você entendeu o motivo para perdoar, o nosso próximo encontro é os passos para liberar o perdão. Ou seja, se eu sou você, eu não perderia esse próximo encontro por nada. Amanhã, 7h57 da manhã, horário de Brasília, estaremos aqui com a semente diária para o seu coração, com direcionamento divino para a sua vida, para que de fato você possa desfrutar de uma vida plena em Deus. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar essa semente, essa aula, essa live, esse direcionamento. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Amém? Posso contar com isso? Posso contar com a sua ajuda? No mais é isso. Estou deixando aqui na descrição o contato para você conseguir saber mais sobre o discipulado bíblico. No mais é isso. Tamo junto. Somos o More Bible, mais Bíblia.